Você acredita que uma mulher escravizada conseguiu envenenar seu senhor durante 10 anos sem ser descoberta? Esta é a história real de Benedita. Uma história de vingança, paciência e justiça. Fique até o final, porque o que aconteceu nos últimos dias vai te deixar sem palavras. Prepare-se. Fazenda Santa Cruz, interior de Minas Gerais, 1852. A neblina da manhã ainda cobria os cafezais quando Benedita acordou antes do sol nascer. Ela tinha 28 anos, mas seu rosto carregava a marca de quem viveu 60. Suas mãos tremiam enquanto preparava o café da manhã do coronel Augusto Ferreira. Ninguém na Casa Grande sabia, mas aquela seria a primeira dose. A primeira de muitas. Benedita moeu cuidadosamente as raízes que havia coletado na madrugada. Raiz de tinhorão, folhas de comigo ninguém pode. Apenas o suficiente para causar dor. Não para matar. Ainda não. 10 anos antes, 1842. Benedita tinha apenas 18 anos quando chegou à Fazenda Santa Cruz. Ela fora comprada de uma fazenda vizinha após a morte de seus primeiros senhores. Seus olhos ainda brilhavam com esperança. Ela ainda acreditava que talvez, um dia, conheceria a liberdade. O coronel Augusto Ferreira era conhecido em toda a região como um homem de posses. Tinha 200 escravos, 3.000 pés de café e uma reputação impecável na sociedade. Mas dentro dos limites de sua propriedade, ele era outra pessoa. Um monstro que a história tentou esquecer. Na primeira semana, Benedita foi designada para trabalhar na cozinha da Casa Grande. A cozinheira-chefe, tia Joana, uma mulher de 60 anos que servia a família há 4 décadas, a recebeu com um olhar de profunda tristeza. "Seja forte, menina", sussurrou. "Você vai precisar." Benedita não entendeu o aviso. Não até 3 dias depois, quando o coronel a chamou aos seus aposentos pela primeira vez. Ela subiu as escadas da Casa Grande com as pernas trêmulas. Quando desceu, 2 horas depois, uma parte de sua alma havia morrido. Ela nunca mais seria a mesma. Se você está gostando desta história, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma história que a História Oficial tentou apagar. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Vamos continuar. Os meses se arrastaram. O coronel chamava Benedita sempre que queria. Às vezes, 3 vezes por semana. Outras vezes, todos os dias. Dona Mariana, a esposa, fingia não ver. As outras escravas baixavam os olhos quando Benedita passava. O silêncio era uma prisão dentro da prisão. 1 ano depois de sua chegada, Benedita descobriu que estava grávida. Quando contou ao coronel, ele riu. "Mais um moleque para trabalhar na lavoura", disse, acendendo seu charuto. "Ou uma moleca para a casa. De qualquer forma, será minha propriedade." Benedita sentiu algo quebrar dentro dela. 9 meses depois, Benedita deu à luz uma menina de pele clara e olhos castanhos. Ela a chamou de Maria. Por 3 meses, conseguiu amamentá-la e mantê-la perto. Foram os únicos 3 meses de felicidade que conheceu na Fazenda Santa Cruz. Mas a felicidade dos escravizados nunca durava. O coronel vendeu a bebê Maria quando ela tinha apenas 3 meses de idade. Vendeu para um fazendeiro do Rio de Janeiro que estava de passagem. Benedita implorou de joelhos. Ofereceu trabalhar até morrer. Prometeu nunca mais olhar para a criança. Mas o coronel foi inflexível. "Escrava não decide nada", disse ele, contando as moedas de ouro. "Você não tem direito sobre essa criança. Eu tenho. E eu decidi que ela vale mais longe daqui." Benedita assistiu o comerciante partir com sua filha nos braços. Ela uivou como um animal ferido, e algo dentro dela morreu completamente. Naquela noite, Benedita tentou se enforcar no barracão dos escravos. Tia Joana a encontrou a tempo e cortou a corda. "Não, menina", disse a velha cozinheira segurando seu rosto. "Não é assim que você vai se libertar. Se você morrer, ele vence. Você precisa viver e fazer ele pagar." "Como?", chorou Benedita.
Como uma escrava pode fazer um senhor pagar? Eu não tenho nada. Não sou nada. Tia Joana olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Então sussurrou. Eu sei de coisas que minha avó me ensinou. Coisas que vêm da nossa terra, do outro lado do mar. Durante os meses seguintes, tia Joana ensinou Benedita em segredo. Ensinou sobre plantas, sobre raízes, sobre folhas que curavam e folhas que matavam, sobre sementes que causavam febre e cascas que provocavam delírio. Mas você precisa ter paciência, advertiu. Muita paciência. Se você matar rápido, vão descobrir, explicou tia Joana. Mas se você fizer devagar, muito devagar, vão pensar que é doença. Vão pensar que é castigo de Deus. E você vai ver ele sofrer, dia após dia, como você sofreu. Vai ver ele definhar. Vai ver ele implorar. Benedita esperou mais um ano. Esperou e aprendeu. Memorizou cada planta, cada dosagem, cada sintoma. Praticou em pequenos animais que ninguém notaria. Um rato aqui, uma galinha ali. Estudou os efeitos. Anotou mentalmente os tempos. Preparou-se como um general prepara uma guerra. E então, numa manhã de 1845, 3 anos após a venda de sua filha, Benedita colocou a primeira dose no café do coronel. Apenas um pouco de pó de raiz de tinhorão. Não o suficiente para ser detectado no gosto amargo do café forte, mas o suficiente para começar. O coronel não sentiu nada naquele primeiro dia, nem no segundo, mas no terceiro começou a reclamar de uma leve dor de estômago. No quinto dia, teve diarreia. Na segunda semana, estava vomitando ocasionalmente. Chamaram o médico da cidade. Deve ser algo que comeu, diagnosticou o doutor. Vai passar. Mas não passou, porque Benedita não parou. Durante 6 meses, ela administrou doses pequenas, espaçadas, variadas. O coronel melhorava por alguns dias, então piorava novamente. Os médicos não entendiam. Dona Mariana mandou fazer novenas. O padre veio benzê-lo 3 vezes. Benedita assistia tudo em silêncio. Servia o chá envenenado com mãos firmes. Preparava o café com a dose do dia com o rosto impassível. À noite, no barracão, tia Joana perguntava: Você tem certeza? E Benedita respondia: Absoluta. Ele vai pagar por cada lágrima que me fez derramar. No segundo ano de envenenamento, 1846, o coronel começou a ter sintomas mais graves. Perdia peso constantemente. Seus cabelos começaram a cair. Suas unhas ficaram quebradiças. Desenvolveu feridas na boca que não cicatrizavam. Os médicos sugeriram que poderia ser uma doença do sangue. Uma maldição, diziam as escravas. Benedita precisou ser cuidadosa. Quando o coronel piorava demais, ela reduzia as doses. Deixava ele recuperar um pouco, ganhar esperança, pensar que estava melhorando. Então, quando ele começava a sorrir novamente, a se sentir forte, ela aumentava as doses e o via desabar outra vez. Este é o momento perfeito para você deixar seu comentário. O que você faria no lugar de Benedita? Você teria a mesma paciência? Escreva nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Temos dezenas de histórias como esta esperando por você. Vamos continuar com a história. Em 1847, 4 anos após o início do envenenamento, o coronel era uma sombra do que fora. Aos 52 anos, parecia ter 75. Já não conseguia montar seu cavalo. Raramente saía da cama. Seus negócios começaram a sofrer porque não tinha forças para administrá-los. Dona Mariana assumiu parte da administração da fazenda. Ela era dura, mas não tão cruel quanto o marido. Sob sua gestão temporária, os castigos diminuíram. As escravas respiraram com um pouco mais de alívio. Mas Benedita não sentiu pena. Continuou seu trabalho metódico dia após dia. O que Benedita não esperava era o efeito psicológico. O coronel, acostumado a ser temido e obedecido, agora dependia dos outros para tudo. Precisava de ajuda para comer, para se banhar, para usar o penico. E quem o ajudava?
As mesmas mulheres que ele havia abusado durante décadas. Benedita via o medo crescer nos olhos dele. Medo de morrer. Medo de sofrer. Medo de continuar vivendo daquela forma. Ela servia sua comida com um sorriso gentil. Ajustava seus travesseiros com mãos cuidadosas. E ele nunca, nem por um segundo, suspeitou que seu tormento vinha das mãos dela. Em 1848, o 6º ano, tia Joana adoeceu gravemente. Antes de morrer, chamou Benedita. Você ainda tem certeza do que está fazendo, menina? Benedita segurou a mão da velha. Ele vendeu minha filha como se ela fosse um animal. Ele me usou como se eu não fosse humana. Tenho certeza. Tia Joana assentiu fracamente. Então continue, mas lembre-se, quando chegar a hora de parar, você vai saber. Vai sentir no coração que a justiça foi feita. Não deixe a vingança te consumir completamente, senão você se torna igual a ele. Foram suas últimas palavras. Após a morte de tia Joana, Benedita se tornou a cozinheira-chefe. Isso lhe deu ainda mais acesso. Agora ela controlava toda a alimentação da casa grande. Não apenas do coronel, mas de toda a família. Poder. Ela finalmente tinha um poder real, mesmo que ninguém soubesse. Mas Benedita era estratégica. Nunca envenenou mais ninguém. Apenas o coronel. Dona Mariana e os 3 filhos do casal comiam das mesmas panelas que as escravas. Apenas a comida do coronel recebia o tratamento especial. Assim, nenhuma suspeita cairia sobre a comida. Em 1849, 7º ano, o filho mais velho do coronel, Alberto, voltou de estudar direito em São Paulo. Ficou chocado ao ver o estado do pai. O que aconteceu com ele? Perguntou a mãe. Dona Mariana apenas balançou a cabeça. Os médicos não sabem. Já vieram 15 doutores diferentes. Ninguém descobre. Alberto era diferente do pai. Tinha ideias abolicionistas, adquiridas na capital. Falava em liberdade, em direitos, em humanidade. Isso criou tensão na casa. O coronel, mesmo doente, ainda tentava impor sua vontade. Mas já não tinha força física para punir ninguém. Apenas berrava da cama, impotente. Benedita observava as discussões entre pai e filho com interesse. Alberto argumentava que a escravidão estava com os dias contados, que a Inglaterra pressionava o Brasil, que era questão de tempo. O coronel cuspia e praguejava, mas no fundo sabia que o filho tinha razão. Foi nesse ano que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, enquanto Benedita levava chá para o coronel, ele a segurou pelo pulso. Suas mãos, antes fortes, agora eram fracas. Benedita, disse ele com voz rouca. Você se lembra de quando chegou aqui? Ela assentiu, mantendo o rosto neutro. Eu fui bom com você? Perguntou ele. Benedita quase deixou a máscara cair. Quase gritou todas as verdades que guardava. Mas se controlou. O senhor foi como todos os senhores são. Respondeu cuidadosamente. Ele soltou seu pulso, parecendo satisfeito com a resposta ambígua. Não entendeu o que ela realmente disse. Naquela noite, Benedita chorou no barracão. Não de tristeza, mas de raiva. Como ele podia perguntar aquilo? Como podia esquecer tão convenientemente todos os horrores? Ela decidiu aumentar as doses. Chega de piedade. Chega de ir devagar. Ele precisava sofrer mais. Mas algo estranho começou a acontecer. Quanto mais o coronel sofria fisicamente, mais sua mente parecia se abrir. Ele começou a ter pesadelos. Acordava gritando no meio da noite. Dizia ver fantasmas. Via as escravas que havia mandado açoitar. Via os filhos que havia vendido. Via os homens que havia matado. Os médicos disseram que eram alucinações causadas pela febre. O padre disse que era obra do demônio. Mas as escravas sabiam a verdade. Era a consciência finalmente acordando. Era o peso de décadas de crueldade finalmente alcançando ele. Era a justiça divina trabalhando ao lado da justiça de Benedita. No 8º ano, 1850, o coronel começou a pedir perdão. Não especificamente a Benedita, mas em geral. Chamava o padre quase todo dia.
Confessava pecados, chorava. Dizia que via o inferno esperando por ele, que sentia o calor das chamas mesmo ainda vivo. Benedita ouvia tudo dos corredores. Quer saber como essa história termina? Continue assistindo, porque os próximos 2 anos vão te surpreender. E enquanto isso, deixe um comentário dizendo: eu ficaria ou eu sairia? Você continuaria ou pararia neste ponto? Sua resposta diz muito sobre você. Ative as notificações para não perder a continuação. Mas havia um problema crescente. Os envenenamentos constantes começaram a chamar a atenção demais. Alberto, o filho, estava trazendo médicos cada vez mais especializados. Um deles, vindo do Rio de Janeiro, sugeriu que poderia ser envenenamento por metais pesados. Benedita precisou ser mais cuidadosa. Ela mudou de estratégia. Parou completamente com os venenos por 3 meses. O coronel começou a melhorar ligeiramente. Os médicos ficaram esperançosos. Está vendo? É alguma doença que vem e vai, diziam. Benedita esperou pacientemente. Deixou ele recuperar só o suficiente para sentir esperança novamente. E então, quando ele começou a falar em voltar a administrar a fazenda, quando começou a dar ordens da cama com sua antiga arrogância, Benedita voltou. Mas desta vez, usou plantas diferentes. Aprendeu com o erro. Variou os venenos para que os sintomas não fossem tão previsíveis. Em 1851, nono ano, aconteceu algo que mudou tudo. Uma das escravas mais jovens, chamada Rosa, engravidou. O pai era evidentemente o filho caçula do coronel, Carlos. Dona Mariana ordenou que Rosa fosse vendida imediatamente. Não queria o escândalo. Não queria ser lembrada do que seu marido fazia. Mas Alberto, o filho abolicionista, impediu. Enfrentou a mãe. Disse que não permitiria. Que a fazenda não venderia mais ninguém. Que ele já havia consultado advogados e tinha como assumir parte da administração devido à doença do pai. Foi a primeira rebelião real dentro da família. O coronel tentou se levantar da cama para impor sua autoridade. Caiu no chão. Teve que ser carregado de volta pelos escravos. Sua humilhação foi completa. Alberto assumiu oficialmente a gestão da fazenda. E a primeira coisa que fez foi declarar que não haveria mais castigos físicos. Benedita assistiu tudo com sentimentos misturados. Por um lado, as condições estavam melhorando. As escravas podiam respirar. Por outro, sua vingança ainda não estava completa. O coronel ainda não havia especificamente implorado a ela por perdão. Ainda não havia reconhecido o que fez especificamente com ela. E então, numa noite de outubro de 1851, aconteceu. O coronel teve uma febre altíssima. Delirava. Chamava nomes. E entre os nomes, ele gritou: Maria, Maria, me perdoe. Benedita estava no quarto trocando as compressas. Congelou. Maria era o nome de sua filha, a filha que ele vendera. Senhor, ela disse cuidadosamente. Quem é Maria? O coronel, em seu delírio, agarrou sua mão. A menina que vendi, a filha da... Ele não conseguiu terminar, mas estava claramente falando de Benedita. Eu não deveria ter vendido. Era muito pequena, muito pequena. Benedita sentiu algo quebrar dentro dela. Não era perdão, ainda não. Mas era o primeiro reconhecimento real de que ele havia feito algo errado. Em quase 10 anos, era a primeira vez que ele admitia, mesmo em delírio, que havia cometido um erro. Um crime. Uma monstruosidade. Ela poderia ter aumentado a dose naquela noite. Poderia ter acabado com ele. Mas algo a fez esperar. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse querer ouvir mais. Ou talvez fosse o último resquício de humanidade dentro dela, querendo dar a ele uma chance de realmente se arrepender. Nos dias seguintes, o coronel oscilava entre consciência e delírio. Mas quando estava consciente, começou a fazer perguntas. Perguntou a Alberto sobre as leis de alforria. Perguntou ao padre sobre penitência. Perguntou a Dona Mariana sobre o dinheiro da família. Algo estava mudando. Em dezembro de 1851, o coronel chamou um tabelião. Ditou um documento.
Nesse documento, libertava 10 escravos. Os mais velhos, os que haviam servido a família por mais tempo. Não era suficiente. Eram 200 escravos na fazenda. Mas era um começo. Era uma rachadura na armadura. Benedita não estava entre os libertados. Isso a enfureceu. Ela havia sido a primeira a sofrer em suas mãos. Deveria ser a primeira a ser libertada. Mas não foi. E ela sabia por quê. Libertá-la seria admitir o que ele havia feito com ela. Seria dar nome aos crimes. Naquela noite, ela preparou a dose mais forte até então. Colocou no chá dele, levou para o quarto. Mas quando chegou lá, encontrou o coronel chorando. Chorando de verdade. Lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Eu sou um monstro, ele dizia para si mesmo. Deus não vai me perdoar. Benedita ficou parada na porta, segurando a xícara de chá envenenado, olhando para aquele homem que um dia foi poderoso e terrível, agora reduzido a um velho fraco e aterrorizado. Ela poderia ter sentido satisfação, mas tudo o que sentiu foi vazio. 10 anos de ódio, e agora vazio. Seu chá, senhor, ela disse, entrando no quarto. Ele olhou para ela e pela primeira vez em 10 anos, realmente a viu. Não como uma escrava, não como um objeto, mas como uma pessoa. Uma pessoa que ele havia destruído. Benedita, disse ele, eu preciso conversar com você. Este é o momento crucial da história. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa conhecer esta história. Deixe seu like se você está emocionado. E fique até o final, porque o que acontece nos próximos minutos vai mudar tudo. A história está chegando ao clímax. Benedita colocou o chá na mesa de cabeceira. Não deu a ele, apenas colocou. E esperou. O coronel tentou se sentar na cama, mas não conseguiu. Eu sei o que fiz com você, disse ele finalmente. Eu sei e não tenho desculpa. Não tenho justificativa. Fui um demônio. Benedita permaneceu em silêncio. 10 anos de silêncio. 10 anos engolindo palavras. 10 anos guardando a dor. E agora? Ele queria conversar? Agora, quando estava morrendo, quando não tinha mais poder, quando não podia mais machucá-la, agora ele queria reconhecer. Sua filha, continuou o coronel. Maria. Eu vendi ela para um fazendeiro do Rio de Janeiro. Manuel Pereira da Silva. Fazenda Santo Antônio, em Valença. Eu guardei o endereço. Não sei por quê. Talvez porque no fundo eu sabia que havia feito algo imperdoável. Benedita sentiu seus joelhos fraquejarem. 10 anos. 10 anos sem saber onde sua filha estava. 10 anos imaginando se ela estava viva ou morta. E ele sabia. O tempo todo ele sabia. Guardou essa informação como se fosse nada. Como se não fosse a única coisa que importava no mundo para ela. Por que está me dizendo isso agora? Perguntou Benedita, sua voz tremendo pela primeira vez em anos. O coronel fechou os olhos. Porque estou morrendo. Posso sentir. E porque você merece saber. Você sempre mereceu saber. Eu apenas fui covarde demais para admitir meus pecados. Covarde, repetiu Benedita. A palavra saiu como veneno de sua boca. O senhor não foi covarde. O senhor foi malvado, cruel, monstruoso. O senhor não apenas me violentou, não apenas tirou minha dignidade. O senhor arrancou minha filha de meus braços e a vendeu como se ela fosse gado. O coronel começou a chorar novamente. Eu sei, e vou pagar por isso no inferno. Mas antes de ir, eu preciso fazer algo. Alberto, ele chamou com a voz fraca. O filho entrou no quarto. Pegue os papéis da escrivaninha, os papéis que preparei ontem. Alberto trouxe os papéis. Eram cartas de alforria. 50 delas. Mais de um quarto dos escravos da fazenda. E lá, no topo da pilha, estava o nome. Benedita. Você está livre, disse o coronel. Livre para ir procurar sua filha. Livre para viver o que resta de sua vida.
Benedita olhou para o papel em suas mãos. O papel que a declarava livre. Livre. Depois de 10 anos de escravidão. Depois de uma década de abuso. Uma década de envenenamento lento. Uma década de vingança meticulosa. E agora, ele simplesmente assinava um papel e ela estava livre? Isso não apaga nada, disse ela, sua voz cortante como vidro. Esse papel não devolve minha filha. Não devolve minha juventude. Não devolve minha inocência. Não apaga os anos de dor. O senhor acha que assinar um papel te redime, que te perdoa? Não, respondeu o coronel. Eu sei que nada do que eu faça vai te devolver o que roubei. Mas é tudo que tenho para oferecer. Liberdade e informação. O resto você terá que decidir se pode perdoar. Não espero que perdoe. Não mereço perdão. Benedita segurou a carta de alforria. Olhou para o chá na mesa de cabeceira. O chá envenenado. Uma dose que, acumulada com as outras, provavelmente o mataria naquela noite. Ela poderia simplesmente dar a ele. Terminar o trabalho de 10 anos. Ver ele morrer enquanto ela estava legalmente livre. Mas olhando para aquele homem destroçado na cama, Benedita percebeu algo. Ele já estava morto. Talvez não fisicamente ainda, mas em todos os outros sentidos. Seu poder tinha ido embora. Sua saúde destruída. Sua mente atormentada. Sua alma condenada. Ela havia vencido. Há quanto tempo o senhor sabe? Perguntou Benedita de repente. Sabe o quê? O coronel estava confuso. Que eu estou envenenando o senhor há 10 anos. Há quanto tempo sabe? O silêncio no quarto foi absoluto. Alberto deixou cair os papéis que segurava. O coronel olhou para Benedita e então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso triste, cansado. Eu suspeitei por uns 2 anos. Tinha certeza há 1 ano, mas nunca disse nada. Por quê? Perguntou Benedita, genuinamente chocada. Porque eu merecia, respondeu ele simplesmente. Quando comecei a melhorar e piorar em padrões, quando os médicos não encontravam nada, eu soube. E sabe o que pensei? Pensei, esta é minha punição. Esta é a justiça. Uma justiça que nenhum tribunal humano me daria, mas que eu merecia. Então deixei você continuar. Benedita teve que se apoiar na parede. 10 anos. 10 anos planejando em segredo, com medo de ser descoberta a cada momento. E ele sabia e deixou. Aceitou, como uma penitência autoimposta. O senhor está mentindo, disse ela, para parecer nobre agora. Não estou, disse o coronel. Alberto, na gaveta da esquerda tem um caderno. Pode trazer. O filho, ainda em choque, trouxe o caderno. O coronel indicou com a cabeça. Leia, em voz alta, as últimas páginas. Alberto abriu e começou a ler. 15 de março de 1850. Hoje melhorei novamente, mas sei que é temporário. Benedita está me matando devagar. E eu deixo. É o mínimo que mereço. Cada dor é uma lembrança de cada dor que causei. Cada vômito é uma lembrança de cada lágrima que provoquei. Alberto continuou lendo, sua voz falhando. 3 de junho de 1850. Sonhei com todas as crianças que vendi. Todas as mães que separei de seus filhos. Benedita está me dando a morte que mereço. Lenta, dolorosa, justa. Ele fechou o caderno, incapaz de continuar. Benedita sentiu suas pernas cederem. Caiu de joelhos no chão. 10 anos de ódio. 10 anos de vingança. E ele havia transformado isso em penitência. Ele havia tirado até mesmo a satisfação da vingança dela. Tinha tomado o controle mesmo da própria morte. Tinha sido o senhor até do próprio castigo. Mas então ela entendeu. Não, ele não havia tomado o controle. Ele havia cedido o controle. Pela primeira vez na vida, aquele homem havia dado o poder para alguém. Havia se submetido à vontade de uma escrava. Havia reconhecido que ela tinha o direito de julgá-lo e condená-lo. O senhor quer que eu o perdoe, disse Benedita,
Não como pergunta, mas como afirmação. O coronel balançou a cabeça. Não. Perdão é algo que não posso pedir. Já é muito que você saiba que eu reconheço meus crimes, que morro sabendo exatamente o monstro que fui. Se você está assistindo até aqui, deixe um comentário dizendo Benedita. Apenas isso, para que eu saiba quantas pessoas acompanharam essa história até este ponto. E continue até o final. Ainda faltam os últimos e mais importantes minutos. A decisão final de Benedita. Benedita se levantou, pegou a xícara de chá envenenado da mesa. Olhou para ela. 10 anos de sua vida concentrados naquele líquido escuro. 10 anos de dor, ódio, planejamento, execução. E agora, o que fazer? Dar a ele e terminar? Ou jogar fora e deixá-lo morrer naturalmente? Eu vou fazer uma coisa, disse Benedita, sua voz firme. Vou parar de envenenar o senhor. Não porque o senhor merece viver, mas porque eu mereço parar de ser uma assassina. Eu me tornei isso por causa do senhor, mas não vou mais ser. Acaba hoje. Ela jogou o chá pela janela. Mas saiba de uma coisa. Eu não perdoo. Nunca vou perdoar. O senhor vai morrer, seja hoje, seja daqui a 1 mês ou 1 ano. E quando morrer, vai saber que morreu sem meu perdão. E talvez isso seja pior do que qualquer veneno que eu poderia dar. O coronel fechou os olhos. Eu entendo e aceito. Benedita virou-se para sair, mas ele a chamou uma última vez. A fazenda em Valença. Maria tinha 3 meses quando foi vendida. Hoje ela tem 10 anos. Procure por uma menina de pele clara com uma marca de nascença no ombro direito. Benedita parou na porta. Não se virou. Como o senhor sabe disso? Porque eu pedi informações. Quis saber se ela estava viva, se estava bem. Não foi suficiente, eu sei. Mas era o que eu podia fazer sem revelar, sem ter que admitir. Ela está bem? Perguntou Benedita. Ela está viva. Trabalha na casa grande. Está aprendendo costura. O senhor de lá é menos como eu era. Ela tem chance de vida melhor do que teria tido aqui comigo. Pela primeira vez em 10 anos, Benedita sentiu algo além de ódio. Sentiu uma pontinha de esperança. Ela saiu do quarto sem dizer mais nada. Alberto a seguiu. No corredor, ele a parou. Benedita, eu não sabia. Sobre nada disso. Sobre você, sobre sua filha, sobre o que ele fez. Eu sei, disse Benedita. O senhor não é como seu pai, mas também não me absolveu durante anos. Eu sei, disse Alberto, lágrimas nos olhos. E vou ter que viver com isso, mas posso fazer algo agora. Posso dar a você dinheiro para a viagem, para procurar sua filha. Posso dar cartas de recomendação. Posso tentar compensar minimamente. Nada compensa, disse Benedita. Mas aceito a ajuda, não por gratidão, mas porque é o mínimo que sua família deve a mim e a todas as outras pessoas que escravizou. Alberto assentiu. Vou providenciar tudo. Você pode partir amanhã se quiser. Vou partir daqui 1 hora, respondeu Benedita. Não passo mais uma noite nesta casa. Benedita desceu para o barracão dos escravos pela última vez. Pegou suas poucas posses. Uma trouxa pequena com 2 mudas de roupa e a carta de alforria. As outras escravas a rodearam. Você está indo? Perguntou Rosa, a jovem grávida. Você está livre? Estou livre, disse Benedita, ainda não acreditando completamente. E vocês também estarão. Alberto prometeu libertar todos em 5 anos. Trabalhem para ele, não contra ele. Ele é diferente. E o coronel? Perguntou uma das mais velhas. O que você fez com ele? Nada, respondeu Benedita. E tudo. Deixei ele viver com o peso de seus crimes. É uma punição pior do que a morte. As mulheres a abraçaram. Algumas choraram. Todas sabiam, de alguma forma, o que ela havia feito. Nunca falaram abertamente, mas sabiam. E aprovavam.
Benedita saiu da fazenda Santa Cruz ao anoitecer daquele dia de dezembro de 1851, 10 anos após sua chegada. Mas agora saía livre. Saía com um propósito. Saía para encontrar sua filha. Não olhou para trás. Não havia nada naquela fazenda que quisesse lembrar. A viagem até Valença levou 2 semanas. Alberto havia dado dinheiro suficiente para ela viajar de carruagem parte do caminho. Pela primeira vez na vida, Benedita não viajou como mercadoria. Viajou como pessoa livre. Pagou por sua passagem. Escolheu onde sentar. Decidiu quando parar. Quando chegou à fazenda Santo Antônio em Valença, Benedita teve que reunir toda a sua coragem. E se Maria não a reconhecesse? E se não quisesse ir com ela? E se o senhor de lá não acreditasse na carta de alforria? E se... Havia tantos e se... Mas ela tinha que tentar. O senhor da fazenda, Manuel Pereira da Silva, era um homem de 40 anos, mais novo e aparentemente mais gentil que o coronel. Recebeu Benedita com curiosidade. Leu sua carta de alforria cuidadosamente. Você está procurando uma escrava que comprei há 10 anos? Minha filha, corrigiu Benedita com firmeza. Não uma escrava, minha filha, que foi vendida quando tinha 3 meses. Manuel ficou em silêncio por um momento. Maria, disse ele finalmente. A menina de olhos castanhos com marca de nascença. Ela está aqui. Sempre soube que havia algo de estranho naquela venda. Onde ela está? Perguntou Benedita, seu coração acelerado. Posso vê-la? Manuel hesitou. Você pode, mas precisa entender uma coisa. Ela não vai se lembrar de você. Ela tinha 3 meses. Para ela você é uma estranha. E, tecnicamente, ela ainda é minha propriedade. Benedita sentiu a raiva subir, mas se controlou. Quanto? Perguntou. Quanto o senhor quer por ela? Manuel a estudou. Alberto Ferreira me enviou uma carta. Chegou ontem, explicando a situação, oferecendo compensação financeira. E sabe o que eu decidi? Decidi que não vou vender, vou libertar. Maria vai receber carta de alforria também, sem custo, porque o que foi feito com você foi monstruoso, e eu não vou lucrar em cima de mais uma separação de mãe e filha. Benedita não conseguiu segurar as lágrimas. Pela primeira vez em 10 anos, chorou de alívio. Maria foi chamada. Uma menina de 10 anos, bonita, com olhos que lembravam tanto o pai quanto a mãe. Ela olhou para Benedita com curiosidade, mas sem reconhecimento. Esta é Benedita, disse Manuel gentilmente. Ela tem algo muito importante para te contar. Benedita ajoelhou-se na frente da menina. Maria, eu sou sua mãe. Você foi tirada de mim quando era bebê. Passei 10 anos procurando por você. 10 anos sonhando com este momento. E agora você está livre. Nós duas estamos livres. Maria olhou para ela processando. Você é minha mãe? Minha mãe de verdade? Benedita assentiu, não confiando em sua voz. Maria, lentamente, tocou o rosto de Benedita. Eu sempre senti que faltava algo. Sempre senti que havia alguém. Sonhava com uma mulher cantando para mim. Benedita começou a chorar descontroladamente. Eu cantava para você, todas as noites, nas 3 meses que tive você. Cantava a mesma canção que minha mãe cantava para mim. Uma canção da nossa terra, do outro lado do mar. E então ela começou a cantar. A mesma melodia que cantara 10 anos atrás. Maria fechou os olhos. Lágrimas escorreram por seu rosto. Eu conheço essa música. Eu conheço. E então ela se jogou nos braços de Benedita. Mãe e filha, separadas por 10 anos de crueldade, finalmente reunidas. Finalmente juntas. Finalmente livres. Manuel Pereira deixou o quarto discretamente, limpando seus próprios olhos. Algumas histórias tocam até os corações mais endurecidos. Algumas reuniões são tão poderosas que até quem assiste de fora não consegue não se emocionar. Benedita e Maria passaram 3 dias na fazenda Santo Antônio. 3 dias conhecendo uma a outra. Benedita contou tudo sem esconder nada.
Contou sobre o coronel, sobre a escravidão, sobre os 10 anos de planejamento. Maria ouviu tudo, sua admiração pela mãe crescendo a cada palavra. Você poderia tê-lo matado, disse Maria. Por que não matou? Benedita pensou antes de responder. Porque matar teria sido fácil, teria sido rápido, mas fazê-lo viver com a culpa, fazê-lo sofrer sabendo exatamente por que sofria, fazê-lo reconhecer seus crimes. Isso era justiça de verdade. E também, continuou Benedita, porque se eu o matasse, me tornaria assassina. E ele não merecia ter esse poder sobre mim. Não merecia transformar quem eu sou. Já tinha tirado tanto de mim. Não ia deixar ele tirar minha humanidade também. Quando chegou a hora de partir, Manuel deu a elas provisões e mais dinheiro. Para um novo começo, disse ele. E que Deus perdoe o que foi feito com vocês. Benedita e Maria deixaram a fazenda Santo Antônio de mãos dadas, livres, juntas, começando uma nova vida. 3 semanas depois, uma carta chegou para Benedita em São Paulo, onde ela e Maria haviam decidido recomeçar. Era de Alberto Ferreira. O coronel faleceu 3 dias após sua partida. Suas últimas palavras foram: Benedita me deu mais justiça do que eu merecia. Que Deus a perdoe por não ter me matado. Benedita leu a carta em voz alta para Maria. Quando terminou, ficaram em silêncio. Como você se sente? Perguntou Maria. Benedita pensou. Livre, respondeu finalmente. Ele morreu, eu vivi. Ele morreu culpado. Eu vivi com consciência limpa. No final, eu venci de todas as formas possíveis. A carta de Alberto também continha outra notícia. Ele havia libertado todos os escravos da fazenda Santa Cruz. 100 pessoas ao todo. Alguns ficaram trabalhando como empregados pagos. Outros partiram para começar vida nova. A era do coronel Augusto Ferreira havia terminado completamente. Benedita guardou a carta. Era o fechamento que precisava. O coronel estava morto. Ela estava viva. Tinha sua filha de volta. Tinha liberdade. Tinha futuro. Os 10 anos de envenenamento não foram em vão. Foram justiça servida gota a gota, dia após dia, até que a justiça foi completa. Se esta história te emocionou, deixe seu like agora. Se ela te fez pensar sobre justiça, sobre vingança, sobre perdão, deixe um comentário. Compartilhe para que mais pessoas conheçam a história de Benedita. E se inscreva no canal para mais histórias reais que a história tentou esquecer. Anos depois, em 1860, Benedita e Maria estavam prosperando em São Paulo. Benedita havia aberto um pequeno negócio de costura. Maria, agora com 19 anos, a ajudava. Eram livres, eram independentes e, mais importante, eram felizes. A vingança havia dado lugar à paz. Um dia, uma jovem escrava fugitiva apareceu em sua porta. Estava grávida, assustada, sem ter para onde ir. Benedita a acolheu sem pensar 2 vezes. Você está segura aqui, disse a ela. Ninguém vai te levar de volta, eu prometo. Era sua forma de honrar todas as que sofreram como ela. A casa de Benedita se tornou conhecida como um refúgio. Escravos fugitivos sabiam que podiam bater naquela porta, que encontrariam abrigo, comida e ajuda para seguir para o norte, para lugares mais seguros. Benedita transformou sua dor em propósito, sua vingança em libertação para outros. Maria perguntou um dia: Mãe, você acha que o coronel encontrou paz? Benedita olhou pela janela, pensativa. Não sei. E honestamente, não importa. O que importa é que eu encontrei. Não perdão, mas paz. E isso é mais do que ele poderia imaginar que eu conseguiria. Em 1871, quando a lei do ventre livre foi assinada, Benedita chorou. Chorou por todas as Marias que não seriam mais separadas de suas mães. Chorou por todas as Beneditas que não sofreriam o que ela sofreu. Era tarde demais para ela, mas não era tarde demais para futuras gerações. Benedita viveu até os 73 anos.
Morreu em 1897, 9 anos após a abolição completa da escravidão no Brasil. Viveu para ver o fim do sistema que a torturou. Viveu para ver sua filha livre de verdade, não apenas legalmente, mas num país que não tinha mais escravidão. Em seu leito de morte, Maria segurou sua mão. Você teve sua vingança, mãe. Mas mais que isso, você teve sua vitória. Benedita sorriu. Sim, ele morreu escravo de sua culpa. Eu morri livre de tudo. No final, quem foi o senhor e quem foi o escravo? Esta é a história de Benedita. Uma história de dor, sim. De crueldade, sem dúvida. Mas, acima de tudo, uma história de resistência. De uma mulher que se recusou a ser apenas uma vítima. Que pegou a única arma que tinha: paciência e conhecimento. E a usou para obter justiça. Ela envenenou seu senhor durante 10 anos. 10 anos de doses cuidadosas. 10 anos vendo ele definhar. Mas não foi apenas vingança. Foi justiça. Foi fazer ele sentir na carne o que ela sentiu na alma. Foi dar nome aos crimes que a sociedade se recusava a reconhecer. E quando ele finalmente implorou por perdão, quando finalmente reconheceu seus crimes, Benedita fez algo que ele nunca esperou. Parou. Não matou. Deixou ele viver com o peso da culpa. Porque ela entendeu que a verdadeira justiça não estava em tirar a vida dele. Estava em reconstruir a própria vida. Quantas Beneditas existiram e nunca conhecemos? Quantas mulheres escravizadas resistiram de formas que a história não registrou? Quantos atos de resistência silenciosa aconteceram nas senzalas, nas cozinhas, nos campos? Esta história representa todas elas. Deixe seu comentário agora. O que você aprendeu com a história de Benedita? Como ela te fez sentir? Você acha que ela fez a coisa certa? Ou deveria ter feito diferente? Não há resposta certa ou errada. Há apenas reflexão sobre justiça, sobre humanidade, sobre sobrevivência. Esta história é baseada em relatos reais de resistência escrava no Brasil imperial. Embora Benedita seja um personagem composto de várias histórias reais, cada elemento desta narrativa aconteceu de verdade. Escravas que envenenaram senhores, mães separadas de filhos, vinganças que duraram décadas. A diferença entre ficção e realidade neste caso é mínima. A realidade, na verdade, foi muitas vezes pior. As histórias que não conseguimos contar porque são documentadas demais, porque os detalhes são horríveis demais. Benedita representa as que resistiram e sobreviveram para contar. Se inscreva no canal agora se ainda não se inscreveu. Temos dezenas de outras histórias como esta. Histórias de resistência, histórias de coragem, histórias de pessoas que se recusaram a aceitar a desumanização. Histórias que precisam ser contadas, lembradas, honradas. Ative o sininho para receber notificações. Nossa próxima história é sobre um escravo que liderou uma revolta que quase destruiu uma cidade inteira. Sobre uma escrava que salvou dezenas de crianças de serem vendidas. Sobre histórias que a história oficial tentou enterrar. Compartilhe este vídeo. Marque amigos que precisam conhecer esta história. Poste em suas redes sociais. Porque estas histórias têm poder. Poder de educar. Poder de transformar. Poder de fazer justiça, mesmo séculos depois. Ao garantir que não sejam esquecidas. Benedita não apenas envenenou o coronel. Ela envenenou todo um sistema de opressão ao se recusar a ser apenas uma vítima silenciosa. Ela se tornou agente de sua própria história. Mesmo nas condições mais impossíveis, ela encontrou uma forma de resistir, de lutar, de vencer. E quando teve a oportunidade de matar, ela escolheu algo diferente. Escolheu vida. Escolheu reconstrução. Escolheu futuro. Porque a verdadeira vitória não estava em destruir o opressor. Estava em construir uma vida livre.
em criar um legado de libertação, não apenas de vingança. Maria, sua filha, teve 8 filhos, todos nascidos livres após 1888, todos educados, todos conhecendo a história de sua avó. A história de Benedita foi passada de geração em geração naquela família. Um lembrete de que a liberdade foi conquistada, não dada. Os descendentes de Benedita se tornaram professores, médicos, advogados. Pessoas que dedicaram suas vidas a lutar por justiça de outras formas, carregando o legado de uma mulher que se recusou a ser quebrada, que transformou dor em poder, que fez da sobrevivência uma forma de vitória. Esta é a última lição da história de Benedita. Justiça não é apenas sobre punir o opressor. É sobre libertar o oprimido. Não é apenas sobre vingança. É sobre reconstrução. Não é apenas sobre o passado. É sobre criar um futuro onde tais histórias não precisem mais acontecer. Deixe um like se você assistiu até aqui. Deixe um comentário contando o que você sentiu. E se inscreva no canal para mais histórias que precisam ser lembradas. Histórias de resistência. Histórias de coragem. Histórias que provam que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da humanidade encontra uma forma de brilhar. Obrigado por assistir até o final. A história de Benedita é nossa história. A história de todos que lutam por justiça. De todos que se recusam a aceitar a opressão, de todos que escolhem vida e liberdade, mesmo quando tudo parece perdido. Até a próxima história. Até a próxima verdade revelada.